Olá! Hoje, a nossa jornada é para montar uma linha do tempo, uma sequência completa das profecias sobre o fim dos tempos, sabe? A gente vai pegar as peças desse quebra-cabeça espalhadas por toda a Bíblia para, no final, entender a imagem completa. Bom, para começar, vamos direto a uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando a gente pensa em fim do mundo, o que vem na cabeça? Quase sempre o livro do Apocalipse, certo? Mas será que a história começa mesmo ali? A resposta talvez surpreenda muita gente. A verdade é que essa narrativa profética está, na verdade, costurada em vários livros da Bíblia. Séculos mais séculos mesmo antes de João escrever o Apocalipse, profetas como Daniel, Zacarias, Isaías, eles já estavam descrevendo eventos dos últimos dias. E depois, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo, eles expandiram tudo isso. O Apocalipse, então, funciona como o grande finale, aquele que amarra todas essas pontas. Então, para entender o fim, a gente precisa voltar para o começo. E esse começo está lá atrás, nas visões do profeta Daniel, que foram registradas há mais de 2.500 anos. É como se ele tivesse nos dado o projeto, a planta baixa de tudo o que viria a acontecer. A visão mais impactante de Daniel, que está lá no capítulo 7, fala de 4 grandes bestas. Cada uma delas representa um império mundial que se seguiria ao outro. Pensa só, um leão, um urso, um leopardo e, por fim, uma quarta besta, descrita como algo terrível, assustador, com um poder imenso, simbolizando o último grande poder mundial. E dessa quarta besta surge um detalhe que é crucial: um pequeno chifre. E olha, essa não é uma figura qualquer. Daniel descreve esse chifre como um futuro líder mundial, alguém que vai se levantar contra Deus e perseguir brutalmente os fiéis. Essa é uma das primeiras e mais claras descrições da figura que, bem mais tarde, o Novo Testamento vai chamar de Anticristo. E Daniel não para por aí. Ele também nos dá um cronograma que ficou conhecido como a Profecia das 70 Semanas. Basicamente é um plano de 490 anos. A maior parte disso já aconteceu, mas a última semana, ou seja, um período de 7 anos, é interpretada como um tempo que ainda está por vir, um período que vai ser o centro de todos os eventos do fim. Agora, vamos dar um salto de alguns séculos no tempo. O próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram a ele sobre o fim, não só confirmou que Daniel tinha profetizado, como adicionou uma série de detalhes, sinais bem específicos sobre o que iria acontecer antes. Lá em Mateus 24, Jesus lista uma série de sinais: o surgimento de falsos profetas, guerras, nações em conflito, fome, terremotos. Ele chegou a comparar esses eventos às dores de parto. O que isso quer dizer? Que não seriam coisas isoladas, mas que iriam aumentar em frequência e intensidade conforme o fim se aproximasse. E aqui vem o ponto de conexão mais forte. Jesus faz uma referência direta a Daniel. Ele fala sobre a abominação da desolação como gatilho, o estopim que vai dar início a um tempo de sofrimento como nunca se viu na história. Esse período tem um nome: a Grande Tribulação. E é exatamente isso que nos leva à Grande Tribulação. É nesse ponto que o livro do Apocalipse entra com tudo, pintando com as cores mais vivas os detalhes dessa crise global sem precedentes. No Apocalipse, a gente encontra a figura da besta. E é interessante notar que a descrição dela lembra uma fusão das 4 bestas de Daniel. Isso mostra que ela é o ponto máximo, a culminação de todos os poderes mundiais anteriores. É um sistema de poder global, liderado por uma única figura carismática que recebe a autoridade do dragão, que é identificado como Satanás. E para consolidar esse poder, esse sistema vai implementar a famosa marca da besta. A profecia descreve isso como um mecanismo de controle econômico total. A participação na sociedade, comprar, vender, basicamente existir, vai exigir uma marca específica, que simboliza a lealdade a esse novo sistema mundial. Durante esse tempo, o Apocalipse descreve 3 séries de julgamentos, uma depois da outra. Primeiro, os 7 selos, que liberam os 4 cavaleiros. Depois, as 7 trombetas, que trazem catástrofes naturais terríveis. E por fim, as 7 taças da ira, que são a fase mais intensa e final de julgamento sobre esse sistema mundial. Todo esse caos, todo esse conflito caminha para um clímax que é inevitável. A narrativa bíblica não termina em desastre, ela termina com uma intervenção dramática, o retorno de Cristo, que acontece bem no meio do confronto final, conhecido como a Batalha do Armagedon.
O Armagedon, que é mencionado tanto por Zacarias lá no Antigo Testamento quanto no Apocalipse, não é só uma batalha. É mais como um ponto focal simbólico de um conflito mundial, onde todas as nações do mundo se reúnem para um confronto final e Jerusalém está bem no centro de tudo. E o retorno de Cristo é o oposto exato da sua primeira vinda. Ele não volta como um servo humilde, nascido numa manjedoura. Ele volta como um rei conquistador. O cavaleiro montado num cavalo branco que vem para julgar e para estabelecer o seu governo. A diferença não poderia ser mais drástica. Mas a história não acaba com o retorno dele, não. Depois do clímax, vem as consequências. Vem o julgamento e a resolução final de toda essa linha do tempo profética. Depois do seu retorno, a Bíblia descreve um período de 1000 anos de paz na Terra, conhecido como o Milênio. No finalzinho desse período, acontece uma última e breve rebelião que é contida rapidamente, e isso leva direto ao evento final da história humana como a gente conhece, o juízo final. E essa é a cena solene do julgamento do grande trono branco. Toda a humanidade, de todas as épocas, de pé diante de Deus. Livros que registram as ações de cada um são abertos junto com o livro da vida e um julgamento final e justo é feito. E depois do fim, vem um novo começo. A promessa final da Bíblia é a de um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem, com todo o sofrimento e a morte, simplesmente desaparece. No lugar, surge uma realidade totalmente restaurada, onde Deus habita com a humanidade e não existe mais dor, nem choro, nem morte. É a restauração completa de tudo. E é assim que a grande narrativa profética da Bíblia, que começou lá atrás, milênios atrás, com as visões de Daniel, chega ao seu fim com as últimas palavras do Apocalipse. É uma expressão de anseio e de esperança que continua ecoando através dos séculos.